meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É com muita alegria que cumprimento a todos em mais essa oportunidade maravilhosa de estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos o estudo desta lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso de podermos buscar na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça, Senhor. Abra o nosso entendimento e dai-nos, Senhor, a capacidade, o discernimento para entender a Tua Palavra, para poder ensinar e principalmente viver cumprindo com os ensinos da Tua Palavra em nossas vidas. Nos conduza, nos prepare para o Teu reino, perdoe nossos pecados e faltas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, idioma, texto e contexto. Deuteronômio, capítulo 31, verso 26, temos uma ideia ampla como coluna dorsal nesse tema. Tomai este livro da lei e ponde-o de lado da arca da aliança do Senhor, para que ali esteja por testemunha contra ti. Texto forte, né? Mas quando se trata da palavra de Deus, é assim mesmo que funciona. Deus, na sua palavra, deu toda a base de orientação para que as suas criaturas não só conhecessem o manual da vida, da maneira correta, da vida de cada um, como um planeta criado por Deus, e onde todos deveriam se relacionar bem com seu Criador. E para isso, ele deixou orientações neste livro sagrado que nós temos estudado há tantos anos, conhecido como Bíblia Sagrada ou como a Palavra de Deus. Então ele tem as orientações, e toda vez que nós conscientemente, no nosso livre-arbítrio, abrimos mão da obediência devida às orientações sagradas, nós temos a palavra que depõe contra nós. Não é à toa que Tiago chama a lei de Deus, no capítulo 2, verso 12, de lei da liberdade. Mostrando, nesse contexto todo aí, sobre a lei de Deus, que o mesmo que escreveu, não cometerás adultério, também escreveu, não matarás. Se tu não matas, mas comete adultério, está feito transgressor da lei. Assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então é lógico, quem é que está livre na realidade? Não são os que guardam a lei? Os que não guardam a lei de qualquer nação, que são transgressores da lei, normalmente ou estão processados ou já estão presos, condenados, e pagarão por seus crimes. Então essa ilustração de Tiago foi muito feliz em nos apresentar que é livre todo aquele que também obedece à lei de Deus, procura pelo menos andar debaixo das orientações do Escrito Sagrado. E está preso, evidentemente, ao pecado, porque 1 João 3,4 diz, pecado é a transgressão da lei. Então estaria preso ao pecado, e ao ser julgado pela lei da liberdade, obviamente seria condenado. Mas ainda bem que nós temos a graça de Cristo para nos salvar, para nos redimir, nos conduzir ao arrependimento, e para que nós andemos sempre em novidade de vida, e vivamos de fato o princípio fundamental da nossa salvação, como pessoas convertidas que conhecem a palavra de Deus e buscam de Deus a sua graça e a sua misericórdia o tempo todo. Aprofundando na estrutura bíblica em si, na história da sua existência, no meio de tantos bilhões de habitantes que tem o planeta Terra, já ultrapassamos as 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, nós temos no planeta mais de 6.000 línguas faladas nesses bilhões de habitantes do planeta Terra. E a Bíblia foi traduzida em mais de 600 idiomas. Veja, se temos 6.000 línguas, 600 idiomas em que foi traduzida a Bíblia, estamos falando de 10%. Veja que as marcas interessantes, que as informações interessantes sobre a Bíblia como um todo, de Gênesis ao Apocalipse. O Novo Testamento ou algumas outras partes, como Salmos,
já tem sido traduzido em cerca de mais de 2.500 outros idiomas. Mas ainda assim está aquém das 6.000 línguas que nós temos sobre a face da Terra. Estima-se que cerca de 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à Bíblia na sua língua natal, exceto se ele tem conhecimento de outro idioma e assim consegue ter acesso à Bíblia Sagrada. São informações muito importantes para que nós possamos entender o real sentido da nossa missão como servos e servas do Altíssimo e nos envolvermos, seja através dos nossos dízimos e ofertas, seja através do nosso trabalho pessoal, influência pessoal, de conduzirmos almas aos pés de Cristo. Porque ao nosso redor, com tanta Bíblia que tem na nossa nação, como nas principais nações do mundo, quantos e quantos ao nosso redor não têm conhecimento da Bíblia? Nunca estudou a Bíblia, nunca leu a Bíblia. E o que nós estamos fazendo para que essas pessoas possam ter acesso à palavra, possa ter a influência de estudar a palavra? É lamentável a experiência que ainda estamos passando na maioria dos países da face da Terra, principalmente os países mais pobres, que os países mais ricos, com essa crise desse vírus chinês, continua quase que normalmente as suas atividades. Se a gente olhar naquele site Radar Box, a gente vê online a movimentação dos aeroportos de países como a China, como a Alemanha, Holanda, Irlanda, Japão, Estados Unidos da América. Está crivado de movimentação, de congestionamento aéreo. Não parou. Apesar dos cuidados com o isolamento social, usar máscara ao entrar nos mercados, etc. E alguns, com muita parcimônia, teve os seus isolamentos. Mas nos países pobres, a maioria deles, praticamente parou o planeta. Como a América do Sul, a Itália, dentre vários outros países da face da Terra. Sabe, irmãos? A igreja se preocupou, claro, em proporcionar lições, em proporcionar trabalhos em programas de televisão, para que as pessoas que têm acesso a essas tecnologias, seja a televisão, seja o celular, seja a internet, possam ter uma alimentação básica mínima. Mas e quantos bilhões de pessoas na face da Terra que não tem um celular, que não tem televisão e nem mesmo às vezes teto tem para morar? A faixa de miséria na face da Terra é muito grande. E o contato das pessoas umas com as outras, o ofício de cada líder religioso, que envolve sermões, que envolve santa ceia, que envolve batismos, que sem batismo ninguém entra no céu. Entende, irmãos? Então precisamos estar batizando, ensinando. Isso tudo está praticamente parado. É um gato pingado daqui ou dali que tem feito esses trabalhos de forma cautelosa para evitar confronto com as autoridades, que consideraram ilegal o fato de prosseguir com a obra da pregação do Evangelho e tem exigido, através da forçação de barra de um governo comunista internacional, é claro, tem as potestades da maldade por trás disso tudo aí, forçando a igreja a parar, forçando a obra de Deus parar, mantendo as igrejas fechadas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é para a gente caçar briga com ninguém, mas cumprir com a missão. Porque na Bíblia não tem lugar nenhum que autoriza o descumprimento da missão. Nenhum ponto da Bíblia. Os discípulos evangelizaram, receberam o Espírito Santo debaixo de evangelismo e debaixo de perseguição. A nação judaica, a liderança judaica vinha perseguindo os judeus nos primeiros 100 anos da era cristã. Desde os dias de Cristo até o ano 100. Depois do ano 100 em diante é que o Império Romano começou a participar de forma mais direta na perseguição contra os cristãos, até por volta do 3º século da era cristã. Depois, só lá em 538 da era cristã, que iniciou o processo conhecido como supremacia papal ou Inquisição, a Guerra Santa, durante os 1260 anos de supremacia papal, registrando uma história horrível sobre a face da terra. Mas a chuva temporã caiu nos apóstolos sendo perseguidos.
E com certeza a chuva serôdia vai cair nos nossos dias da mesma forma, sendo perseguidos, mas não aninhados dentro de casa, com medo de cumprir com a missão que Cristo nos confiou. Sem chance alguma. Nós precisamos de ter peito, de ter coragem, de estar diante de Deus e diante dos homens, cumprindo com a missão que Ele confiou a mim e a você. Ele não pediu anjo de raça pura para fazer isso, não. Ele pediu anjo igual eu e você. Eu e você que somos representados daqueles 3 anjos que voam sobre a face da terra, pregando o evangelho eterno a todos que habitam sobre a face da terra. Lá em Apocalipse 14, de 6 a 12. Se fosse anjo de raça pura que tivesse sido confiado essa obra, já teria terminado há muito tempo, Jesus já teria voltado, e será que eu e você estaria contado entre os salvos? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, nós temos compreensão das Escrituras. Aqui começa a entrar numa parte muito importante para nós que somos estudiosos da palavra, estudamos todos os dias, deveria ser assim pelo menos, né? Que as lições vêm para mim e para você, para nós estudarmos diariamente, alimentar, ter sustento diariamente na nossa fé. E compreender a forma correta de estudar a Bíblia Sagrada, de interpretar seus ensinos e de transmitir para outras pessoas é muito importante. Abrindo mão, evidentemente, da opinião pessoal e, principalmente, apresentando o assim está escrito como base autoritativa do Escrito Sagrado. Se nós observarmos o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós descobriremos que a principal proposta do ensino sagrado para mim e para você é para deixar um ser humano extremamente habilitado, um servo de Deus, uma serva de Deus, completamente habilitado no entendimento, no manuseio e no ensino da palavra sagrada, que é uma escritura que traz uma sabedoria de cunho divino para influenciar a mim e a você. Nós temos um texto também em Deuteronômio, capítulo 32, versos 46 e 47, que se a gente observar ali, de cara lá apresenta que a palavra não é vã e que também prolonga a nossa vida, daquele evidentemente que ouve e obedece. Interessante que quando fala que prolonga a vida, né? Nos faz lembrar do 5º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus é o nosso pai. E quando a gente honra a Deus, estudando e obedecendo os seus ensinos, evidentemente será absolutamente aplicável em nossas vidas o princípio da longevidade. Porque nós honramos a Deus e não tem maneira melhor de honrar a Deus do que ser obediente a Deus e a sua palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, estudaremos palavras e seus significados. Irmãos, é interessante esse tema aqui. Esse tanto de religião que tem sobre a face da terra é justamente porque as pessoas querem interpretar a palavra de Deus dando o seu próprio entendimento, o seu próprio achismo, e esse achismo fez essa proliferação religiosa sobre a face da terra. Tudo fruto de achismo. Porque não respeitam texto, nem contexto, nem palavra. Irmãos, até um ponto faz diferença no contexto bíblico. Lá em Lucas 23, 43, a história do bom ladrão, tá lembrado? Na tradução aqui, que infelizmente está errado a tradução desse contexto, porque lá Jesus está dizendo: ainda te digo que hoje estarás comigo no paraíso, sendo que nem Jesus ia estar. Prestar atenção nesse contexto, que toda a escritura é clara em questão de que ele só depois de 3 dias ressuscitaria, então nem ele estaria lá. O problema é que espiritismo, crença que o espírito vive sem a carne, infernizou a mente da humanidade desde os dias da serpente contra os nossos primeiros pais, tentando emplacar: não morre não. Essa teoria de que alma é imortal e alma, se fosse alguma coisa, não dá tempo na lição da gente aprofundar nisso aqui. Mas, irmãos, o próprio Cristo, quando ele disse eu, ele está envolvendo ele todo. Ainda que alguém acreditasse no espiritismo, mas quando ele fala eu, seja ele eu físico ou espiritual, é eu.
Então, ele não estaria lá hoje. Ali tem uma vírgula fora do lugar, ainda te digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Mudou tudo, né? E é assim que foi escrito no original. Lembra que na primeira lição que nós tivemos, esse trimestre, eu comentei lá sobre as questões das traduções, que houve muita agressão contra a palavra de Deus, e essa é uma delas, que está aqui. Então, se uma vírgula faz diferença, imagina uma palavra. Imagina uma frase, um texto inteiro, ou um contexto inteiro. Por isso, ter noção clara sobre isso pesa e ajuda muito na interpretação. E principalmente, ter a mente aberta, o coração disposto a ser dirigido pelo Espírito Santo. Aí ele nos conduzirá em todo o texto e contexto da palavra de Deus e jamais estaremos demonstrando achismo para aqueles que nós deveríamos estarmos apresentando o assim está escrito ou assim diz o Senhor. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui, Marcos 3, 28 e 29. O pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, isso já formou tanto tradicionalismo, tanta coisa, que deixa as pessoas meio complicadas, né? Porque em todas as religiões do mundo, tem determinados tipos de pecado que parece que é pecado imperdoável. E ali está dizendo que todos, no plural, lê lá o texto, de Marcos 3, 28 e 29. Todos, no plural, todos os pecados serão perdoados aos homens. Somente, única e exclusivamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí os indivíduos cometem um adultério e vai ser condenado para o resto da vida, porque se ele voltar não tem perdão parcial de determinadas religiões. Ele não vai poder ser mais ordenado, porque ele cometeu adultério. Não importa se foi pastor, se foi ancião. Entende, irmão? E aonde que eles acham base para isso na Bíblia? Tradicionalismo, goela abaixo nas pessoas. Não, tem que ter 10 anos de casado para poder ser rebatizado, porque casou de novo. É um monte de encrenca que vai abrindo nessa direção. E essa do casamento é outra que está ligada também. Em Mateus 19, verso 9. Lá está dizendo, entre parênteses, e aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, tudo que está entre parênteses dentro da Bíblia Sagrada não foi escrito. Foi acrescentado. Pode olhar no rodapé da Bíblia, se a sua Bíblia tem uma proximidade maior do original, é do tipo só versão revisada, com pouca atualização, né? A minha, por exemplo, é versão revisada, não é atualizada, a minha que eu tenho. Aí lá embaixo tem dizendo que os textos entre parênteses ou colchetes não se encontram nos originais. Então, em cima disso, formam uma série de tradições impostas e breca a pregação do Evangelho. Atrasa a pregação do Evangelho, cria dificuldade, obstáculos para levar as pessoas ao batismo. Por causa desses textos isolados que são utilizados com esse propósito. Enquanto que a missão da igreja é perdoar. Transmitir o perdão de Deus. Esse é o exemplo que nós temos. Como disse Cristo, todos os pecados serão perdoados. O único que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tudo isso que eu estou mostrando é para deixar claro que se uma palavra tem peso, uma vírgula tem peso, imagine uma palavra, ou uma frase, ou um texto, ou um contexto. Então precisamos de entender as palavras e seus significados. E é importante observarmos isso como estudiosos da Bíblia Sagrada, porque se já tem problemas para a gente administrar, nós temos soluções, que o Espírito Santo estará conosco. E vai mais longe ainda. Jesus falou que naquele dia nós não precisamos nem ter Bíblia na mão. Ele vai nos fazer lembrar de tudo. E quando ele fala isso, ele está falando de uma obra que o Espírito Santo vai conduzir em nós, nos colocando, não é essa Bíblia que está faltando 22 livros, não. Se está dentro dela, que não está nela mais. Mas é a Bíblia original que Deus tem ela originalmente transmitida para os seus servos na face da terra. É essa original que ele vai pôr aqui, ó. E que Paulo falou que nós nos tornaremos uma Bíblia lida e relida pelos homens. Um livro aberto, lido e relido pelos homens.
Então não importa se as amanhã pôr fogo na Bíblia, em perseguição ou isso, aquilo, nós vamos ter ela original dentro da cabeça. Mas para isso, eu preciso comungar com o Espírito Santo e aceitar a direção dele. Mas tem um monte de gente que nem sequer acredita no Espírito Santo. Como é que pode? Então é muito sério esse assunto, irmãos. O estudante da palavra de Deus precisa estar ligado com o Espírito Santo, ligado com o texto, com o contexto e prestar atenção em todos esses detalhes, para que possa cumprir com habilidade o entendimento da palavra, o exercício da palavra e o ensino da palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. As palavras e os seus significados pesam muito. A gramática é fundamental. Como o texto que eu citei de Marcos 3, 28 e 29, lá, gramática, todos, plural. Então não tem que questionar. Não existe fundamento bíblico, teológico algum para se colocar leis que determine pecadômetros. Ah, pecadinho, pecadão, não existe. Tem um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o resto é resto, está no todos. Tem que ser perdoado, e quando Deus perdoa, Deus esquece. A igreja tem que fazer do mesmo jeito. Não existe mimimi para isso aí. E para nada. Na palavra de Deus não tem mimimi. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do cão. Não adianta. Está errado. E nós temos que respeitar a palavra. Ela é a única fonte autoritativa da nossa fé e do Escrito Sagrado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Somos o povo de Deus. Estamos vivendo dentro da igreja verdadeira. Mas toda a vida, antes de Cristo, nos dias de Cristo e até hoje, tradição continua implacando contra a igreja, contra a obra de Deus. E quem está por trás desse tipo de coisa? Que procura atrasar a obra de Deus, procura embargar a obra de Deus? As potestades da maldade, promovidas por Satanás, o príncipe das trevas. Precisamos de simplificar mais a nossa vida cristã e cumprir com mais objetividade com a missão do ID, que é pregar a todo o povo tribo e língua. E parar de ficar criando dificuldades para o avanço da causa. É muito sério esse assunto. Uma outra aplicação interessante aqui também no contexto, se você estudar em Números capítulo 6, verso 24 e 26, Jó 3, 26, Salmo 29, 11, Isaías 9, 6 e 32, 17, em todos esses textos aqui, a aplicação da palavra paz, que no hebraico é shalom, normalmente é ensinado como paz, né? Mas na realidade não é só paz. Ela também pode ser traduzida por plenitude, inteireza e bem-estar. Então isso é muito importante. Observar que nesse texto e contexto das Escrituras Sagradas, uma palavra que foi escrita originalmente no hebraico ou no grego, tem várias palavras que naquele idioma foi escrito para traduzir para uma só palavra na nossa língua, no português, ou que seja para o inglês. Existem várias palavras. E cada versão, cada atualização, nessa mesa de peritos que fazem esse trabalho e procura fazer o mais bem feito possível, vem essas adequações, vem essas colocações que traz para nós as Bíblias de forma a termos uma noção mais clara no que o original está querendo dizer na nossa língua. Uma versão que eu não recomendo de forma alguma e que muitos estudiosos até gostam é a versão na linguagem de hoje. Ela destona completamente do original. E isso deixa muito vulnerável a visão real que o texto bíblico, o texto sagrado, quer apresentar para nós. Pense nisso, amado irmão. É muito importante absorvermos com clareza essas orientações. Quarto tema, repetição, padrões de palavras e significados. Todos esses temas que estamos abordando aqui nos leva como melhor compreender, como entender, como interpretar e como ensinar a palavra de Deus. E evidentemente isso vai refletir no comportamento do exercício de nossa fé também. No contexto do hebraico, a repetição é utilizada normalmente para demonstrar ênfase em um determinado texto, o que normalmente na nossa língua nós colocaríamos pontuação, vírgula, ponto e vírgula, coisas do gênero, que no hebraico não tem. O hebraico não tem sinais de pontuação no seu original. Esse idioma então utiliza-se da ênfase aqui no texto sagrado, fazendo essa repetição
para demonstrar a ênfase do contexto aqui apresentado. Como, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, comparando com Isaías capítulo 6, verso 1 ao 3. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, nós temos ali a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, né? No verso 26. No verso 27, vem a ênfase de 3 vezes seguida, ele usando a palavra criou. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Viu? Criou 3 vezes seguida, ênfase. Porque no original hebraico não tem pontuação, então eles usaram a repetição como ênfase do que ele está querendo dizer para nós. Mostrando essa palavra aqui, que no original, criar do nada, é a palavra bará. E ela só pode ser atribuída a um criador, que não depende de matéria-prima nenhuma para fazer nada. Por isso, esse verbo bará, que só pode ser aplicado a Deus, que criou do nada. Lá no verso 3, é um exemplo mais claro ainda, mas saindo agora do contexto da ênfase, mas do contexto do bará. Haja luz, bará ohur. Então de vida simplesmente apareceu aqui para o planeta. E era uma luz tão clara que foi tarde amanhã e o primeiro dia. Uma luz de origem completamente, absolutamente divina, que teve nascer do sol e pôr do sol normal. Sendo que o sol só apareceria no 4º dia. Então o bará, esse verbo, é atribuído diretamente ao Criador, mostrando isso de maneira clara aqui no texto sagrado. Antigamente, usava-se, para diferenciar Deus como Criador de um criador de gado, usava-se a palavra criador. Criar. Criar é o mesmo significado aqui do hebraico, é do nada, ele criar. E também poderia ser aplicada na inspiração de um compositor de música, que do nada ele cria, compõe uma música. Ou uma tela pintada por um artista, do nada ele pinta aquela tela. Então usava esse verbo, criar, que não existe mais hoje, essa diferenciação. Tudo é criador, tudo é criar. Seja do nada, seja de matéria-prima. Mas o hebraico tem essa persistência em apresentar esses detalhes que facilita a nossa compreensão do texto sagrado. E é importante conhecermos esses detalhes, não é mesmo? Aqui no livro de Isaías também, como eu citei inicialmente, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 3, mostra Isaías tendo uma visão daqueles serafins, né? Visão interessante. E ali mostra a ênfase da voz que saiu daqueles serafins. Santo, santo, santo. A ênfase. Esses mesmos serafins que tinham 6 asas aqui em Isaías, lá em Apocalipse capítulo 4, verso de 1 a 8, tem também. E essa ênfase, se fosse escrito Apocalipse no hebraico, está ali da mesma forma. No grego, santo, santo, santo. A mesma voz. Só que, infelizmente, esse termo serafins, querubins, é mal compreendido nas religiões de um modo geral, destoando do texto sagrado, né? A visão aqui é idêntica, a de João e a de Isaías, só que em 800 anos quase de distância um do outro, e tiveram a mesma visão desses serafins. E quando a gente vai lá para Ezequiel também, que é a mesma visão, a diferença apenas que Isaías e João do Apocalipse destaca 6 asas nesses personagens. Já Ezequiel destaca só 4 asas. Então, se a gente for lá, vai observar que esses personagens também têm roda, tem sistema de propulsão, são sistemas de transporte. Lá dentro estava saindo uma voz assim, santo, santo, santo. Mas ele estava transportando personagens semelhantes ao Filho do Homem, ou seres celestes enviados por Deus em missão aqui na Terra, que é o que entendemos claramente como ufologia bíblica. Não é ufologia comum por aí não. Então isso está cheio na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis, os querubins que ficou lá fora do jardim, cercou com espada inflamada, revolvente, o jardim. Que jardim é esse? Nós estamos falando de um jardim de 2.000 quilômetros cada lado, irmãos. O Oriente Médio era o jardim do Éden. E pensa, os querubins que ficou ali para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, campo de força ali em volta. Querubim está relacionado com isso.
Salmo 18, verso 10, está falando que o Senhor montou num querubim e voou pelas asas do vento. Então é sistema de transporte. Então não é essa questão que eu quero evidenciar aqui, que se você for lá no Escatologia, versão 5, você vai aprofundar nisso aí tudo, já desde das primeiras aulas, você vai conhecer em detalhes dentro da Bíblia, que isso não é ponto de salvação, mas é importante conhecer isso aí e não ter uma visão deturpada sobre serafins e querubins, que não tem nada a ver com o que normalmente a gente vem ensinando por aí não, que é os trem mais esquisitos tentativa de explicação. Inclusive esses indivíduos saem fumaça no nariz, né? Um manto de fumaça, né? Cobrindo até no chão, parecido com planta de bezerro, mas de latão reluzente, cheio de iluminação, com arco-íris em volta. Isso não tem muito a ver com, não tem nada a ver com Deus, isso não, diretamente com o ser criador, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós não temos pé desse jeito, nem nariz sem fumaça, nem nada disso. Olho de fogo, nada disso. E os caras que quando vê ele, achando que é Deus aquilo que eles viam, caía duro no chão, né? Igual Daniel, João no Apocalipse, Ezequiel. Então eu tinha que ir lá e ressuscitar eles, porque eles não... E eles estavam chamando aquilo de Deus, mas lá de dentro, lá no caso de Daniel, no capítulo 10, saiu um semelhante ao filho do homem, veio lá. E ele caiu 3 vezes seguidas, que acordava, via cair de novo. Mas isso é bíblico. Mas ficar atento nesses detalhes, aprofundar nisso aí, prestar atenção no texto, no contexto, a gente vai entender tudo esse assunto também, que é muito importante frisar isso aí, observar e comparar dentro da Bíblia Sagrada, Ezequiel 1, Ezequiel 10, é muito interessante conhecer todo esse contexto que o texto sagrado realmente quer apresentar para mim e para você, mesmo que não é ponto de salvação, mas nos ajuda na compreensão do texto sagrado e facilita o entendimento, né? Porque nós vemos no Apocalipse que a cidade santa vai descer de lá para cá. E tem que ser num sistema de transporte, porque a cidade não voa. Então não adianta querer correr disso aí. É um negócio muito interessante, né? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vai lá no Escatologia, versão 5, e estude. E se quiser receber os links da lição ou do Escatologia, entra no contato que vocês viram na tela, já no início da lição. Sempre tem o contato. E eu passo os links para vocês, que é um atalho para te jogar direto no YouTube e vocês poderem assistir como auxílio ao estudo da palavra, as lições da escola sabatina, ou mesmo o Escatologia, ou palestras da Bíblia, que eu apresento dentro do meu canal no YouTube, para a honra e a glória de Deus. E o meu canal não é monetizado, tem um trabalho voluntário. Esse canal de professor Rafael Diniz Caetano. Se inscreva no canal, clique no sininho, para que essas orientações possam ser promovidas dentro do canal, para que outras pessoas também possam acessar e ter a orientação proposta dentro desse contexto do meu canal no YouTube. Ensinar a palavra de Deus de forma profunda, respeitando evidentemente o princípio e o cunho original com que realmente ela foi escrita. E o propósito principal, que é nos orientar, nos tornar servos de Deus e servos do Altíssimo, hábeis no manuseio da palavra e no ensino da palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, textos e contextos. Aqui engrossa mais ainda. Porque já falamos de palavras, até de pontuação, nós falamos de padrões de repetição, e agora textos e contextos, que são formas mais graúdas ainda de avaliar o contexto estudado, evitar de estar exercendo achismo e deixar o assim está escrito ficar mais evidente, tanto na nossa compreensão como na nossa interpretação, transmitindo para o mundo ao nosso redor. Tanto no exercício da orientação do texto sagrado, como na pregação do Evangelho. É importantíssimo compreender isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, cada palavra escrita, elas jamais foram escritas isolada de um contexto. Elas originalmente foram escritas e todas ligadas a um contexto sólido em todo o escrito sagrado, mesmo tendo sido escrito no espaço de cerca de 1600 anos, desde o primeiro até o último livro da Bíblia Sagrada. Mas toda ela, de ponta a ponta, inspirada pelo Espírito Santo, e ela está ligada a um contexto. Para isso, é claro que a unidade principal, que é o texto que nós estamos lendo, tem que ser devidamente compreendido,
para só então, depois, estendermos ao contexto para formar paralelo com aquele texto que nós estamos estudando. E esse texto principal, que nós iniciamos o estudo, é a unidade geral que nós precisamos de buscar apoio no contexto, não só desse texto, mas de vários outros livros, quem sabe, em toda a Bíblia Sagrada, buscar toda a estrutura que pode ser ligada a esse texto principal, a essa unidade geral, e só assim então teremos o entendimento pleno e absoluto do tema requerido no nosso estudo. São orientações fundamentais de buscarmos para o melhor entendimento do texto sagrado. Alguns exemplos observaremos aqui agora. Lá em Gênesis 1:27, que nós já comentamos sobre o Bará, né? Vimos aquela evidência. Nós vimos também lá o padrão de repetição, para demonstrar a ênfase do que está sendo apresentado. Mas algo interessante e curioso aparece ali também naquele contexto. A palavra minúscula Adão, quando escrita dessa forma, está se referindo ao homem como ser humano, que ali Deus criou, formou homem e mulher, macho e fêmea. Então a palavra que traduz para homem ali é a palavra então Adão, minúsculo. Mas lá em Gênesis 3:20, ela já não aparece mais em minúsculo, mas no maiúsculo, porque está se referindo ao nome do nosso primeiro pai, Adão. Ali é masculino, exclusivamente se referindo ao homem. Então é muito importante observar esses detalhes. Adão, só aparece esse nome Adão como nome próprio aqui nesse texto de Gênesis 3:20 para cá. Para trás só existe a palavra Adão. Adão em minúsculo, se referindo ao ser humano, ao homem como ser humano. E às vezes também aplicado ao ser humano, tanto homem quanto mulher. Mas ele no capítulo 2, verso 23 de Gênesis, ali aparece um outro termo interessante, varão. Assim foi outro termo que ficou conhecido antes de Gênesis 3:20, varão. Gênesis 2:23, o termo varão é apresentado exclusivamente ao homem, que ele deixará o seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher. Varão, esse era o termo conhecido do nosso primeiro pai antes de Gênesis capítulo 3, verso 20. E a mulher dele, por sua vez, em Gênesis capítulo 2, verso 23, está aqui bem claro. Ele deu o nome nela de varoa. Está aqui bem claro. Gênesis 2, 23. Então, os nossos primeiros pais eram conhecidos por varão e varoa. Só lá no capítulo 3, na ocasião do pecado, sabe-se lá em quantos milhões de anos isso aconteceram para frente, que eles viviam na eternidade, que é outra coisa embaraçosa, né, de entender. Mas eles viviam na eternidade até pecar. Eram membros da eternidade. Mas aqui no capítulo 3, que apresenta o momento em que eles pecaram, é que o casal recebe nome. O homem é chamado de Adão e a mulher, ele próprio. Aqui no capítulo 3, verso 20, ele dá o nome dela de Eva, porque ela era a mãe de todos os seres que viviam sobre a face da terra. Que faz todo sentido, né? Que Caim e Abel foram os primeiros filhos fora do jardim. Dentro do jardim nós não conhecemos outros mais. Temos o conhecimento de Melquisedeque, que também é criatura. Hebreus capítulo 7, no livro de Gênesis também, ele encontrou com Abraão. Então é um membro de raça pura, descendente de Adão, é claro, que nunca pecou. Por isso que ele transferiu o sacerdócio para Cristo também, que é outro assunto que lá na escatologia a gente trabalha isso a fundo, assunto muito profundo, interessante. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o resto é criatura. Seja raça pura como anjos do céu, seja como raça caída aqui na terra, tudo é criatura. Seja como raça eleita, tudo é criatura. Depois lá em Gênesis capítulo 6 também, a gente vê 3 grupos ali, descendentes dos filhos de Deus, dos filhos dos homens e os nefilins, que eram os valentes daquela época, né? Obviamente mostrando que já tinha ali um grupo de seres humanos, mortais, claro, que dominava, eram os valentes da antiguidade, né? Já tinha uma influência de governo mundial naquele tempo, né? Não foi à toa que veio o dilúvio, né? Então é coisa assim, que tudo lá no escatologia a gente vai aprofundar muito, mas abre a mente da gente para entender melhor o texto sagrado de muitos assuntos muito interessantes que está revelado no contexto sagrado. E que é gostoso, amadurece a nossa fé,
deixa a nossa fé eletrizante e o gosto maior de estudar a Bíblia Sagrada, né? É muito gostoso esse sentimento. Também no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, verso 12 a 14, nós temos ali um paralelo, um paradoxo teológico muito interessante sobre Adão, o nosso primeiro pai, e o segundo Adão, Cristo, sendo o segundo Adão. Um paradoxo que apresenta a frustração da missão do nosso primeiro pai, do primeiro Adão, e por sua vez o êxito da missão de Cristo, consertando os estragos feitos pela frustração do primeiro Adão e estendendo inclusive a salvação para o primeiro Adão e toda a descendência dele, documentando isso no conteúdo sagrado. Que a graça de Deus já existia, muito antes existia o nosso planeta, porque nós sabemos que lá em João 8,44 o pecado começou no céu, e lá já estava falando, e quando fala em céu está falando em universo criado, lá dizendo que o diabo já era homicida e mentiroso desde o princípio. E o princípio está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que a terra tinha deixado sem forma e vazia. Não tinha tido a semana da criação que deu forma a esse planeta. Então é muito gostoso estudar esses assuntos, aprofundar e ver esses encaixes desse quebra-cabeça maravilhoso que tem dentro do contexto sagrado. Então, meus amados, é importante realmente analisar texto e contexto. E isso nos fortalece no entendimento da palavra e também no exercício e no ensino da mesma. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Sexto tema, livros e sua mensagem. Se observarmos o que está escrito em Gênesis 15, de 1 a 5, e no capítulo 22, versos 17 e 18, avaliando isso aqui, entenderemos que Moisés, não só ele, mas todo o conteúdo da Bíblia Sagrada tem um único propósito: mostrar a origem de tudo e fazer da Bíblia o manual da nossa vida, o manual da nossa salvação, o manual da nossa aceitação da graça de Deus. É entender a origem de tudo, que entenderemos assim também a nossa origem, entenderemos a história do universo, entenderemos a história do nosso planeta, entenderemos a nossa história e entenderemos o principal, que podemos escrever a nossa história de maneira diferente que os nossos antepassados escreveram as deles, na sua absoluta maioria. E podemos ter um relato diferente do que muitos dos nossos ancestrais tiveram. O principal propósito do escrito sagrado é mostrar para mim e para você que a salvação existe e é real. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A influência do Espírito Santo é o poder principal que nos leva a entender, a viver e ensinar a palavra de Deus. Muito sério esse assunto. Sétimo tema, o Santo Espírito desceu do céu. Tem um texto aqui do Grande Conflito, na página 9, que diz o seguinte: entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito, com E maiúsculo, se referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando os seus ensinos. E, considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito Santo desceu do céu, meu amado irmão. Está aqui conosco. E está cumprindo com a missão dele de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ao nos convencermos disso, nos tornamos convertidos. E se estamos convertidos, então estamos batizados no Espírito Santo. Se batizamos nas águas, mostramos para o planeta inteiro que nós mudamos de exército. E entendendo esses dois batismos e vivendo esses dois batismos, receberemos também o batismo no fogo, fogo do entusiasmo, para não ter medo de sair e pregar o Evangelho, cumprindo com a missão do ID. Pregando e ensinando tudo que nós aprendemos com a palavra, com o nosso Salvador. E batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Santo Deus, fortaleça a nossa fé, encha-nos da sabedoria do Teu reino e nos faça, Senhor, entendidos do Escrito Sagrado e que possamos praticar e transmitir aos que nos cercam. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.